que vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Vamos ler todos? Eis aqui e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de, que são as, e cantavam um novo cântico, dizendo, e é que diz, digno. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honras e glórias, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Oremos. Pai querido, peço a tua intervenção nessa noite. Eu peço o teu cuidado. Eu peço o teu favor. Eu clamo pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Há uma profunda sede e necessidade em nós de entendermos, ó Pai, profeticamente, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, revelado, chamado, o Senhor tem esquadrinhado, o Senhor tem falado profundamente, e nós temos uma sede, uma necessidade de ainda irmos mais além, de amadurecermos um pouco mais, Senhor, de entender esse tempo chamado hoje, o tempo da revelação, o tempo em que o Senhor prepara nos momentos finais da vinda do teu Filho. Nós estamos aqui clamando a Ti, para entender, Senhor, de que não há tempo mais a perder, de que agora é olharmos para além, olharmos para frente, e de cumprir aquilo que a Tua palavra, ó Senhor, está mandando, dizendo, aquilo que ela está, Senhor, agora mesmo, direcionando para nós. Fala aos Teus filhos, fala à Tua igreja, fala aos corações, fala às crianças, fala aos jovens, aos adolescentes, fala, Senhor, aos casais, fala, Senhor, a todos, pela misericórdia Tua, pelo favor do Teu Espírito Santo, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, amados, nós poderemos apressar o passo daquilo, e eu poderia dizer que a vinda de Cristo
ela está muito mais próxima do que parte da igreja imagina. Eu não falo nem daqueles que não entendem, mas falo daqueles que entendem, daqueles que têm a revelação, daqueles que têm a palavra, porque uma coisa é a doutrina, a outra coisa é a revelação. Uma coisa é você saber os fundamentos da fé, e a outra coisa é você entender o tempo que está vivendo, o tempo da revelação. Então, o assunto talvez mais enfatizado na Bíblia seja tudo direcionando para o Senhor, para a volta dele. Há mais de 300 referências na Bíblia falando sobre esse tempo de Jesus, sobre a volta dele. Se você quer dar um mergulho profundamente sobre escatologia, você vai lá em Mateus, capítulo 24, 25, você estuda. Ou quando você olha para as parábolas, as 23 parábolas de Jesus, você vai olhar e ele está direcionando que há um tempo da colheita, que há um tempo de ceifar, que não só há tempo para plantar a semente, há um tempo. E então, eu entendo agora, e a palavra está nisso, que o tempo da colheita ainda não chegou, mas está muito próximo. Esse tempo é o tempo de plantar, é o tempo da semente, mas precisa germinar e esperar o momento certo em que o Senhor, ele lançará a mão e vai falar, isso aqui agora é comigo. Há muito o que se fazer. Nós precisamos lembrar que se o povo de Deus, na história, estivesse vivendo um avivamento espiritual alinhado com a palavra, provavelmente Cristo já teria voltado. Você encontra várias vezes o Senhor dizendo, ainda não era chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. João enfatiza isso demais. Mas houve um momento que disse, e chegada a minha hora, é chegada. Então eu sei que está também no relógio de Deus, estamos andando para o Senhor falar, chegou a hora. E quando chegar, irmãos, aqueles que já estão salvos serão arrebatados com Cristo. Mas nós temos um grande desafio até lá, que é despertar outras pessoas, despertar as vocações e os dons aos quais o Senhor derramou sobre a igreja. Então, quando eu vejo isso, e eu venho trazendo algumas mensagens aqui, é sobre que nós precisamos imediatamente deixar que o caráter de Cristo seja formado em nós. Porque na hora que o caráter de Cristo é formado integralmente e nós agora olhamos somente para frente, significa que nós não temos mais tempo a mexericos, temos a perder, temos a ficar desanimados, temos a ficar afetados com qualquer coisa, mas olhar somente para frente, já vivendo o tempo de Cristo. Nesse tempo, quando eu leio aqui, como em Apocalipse, eu me remete a Mateus 24, porque é um livro escatológico, é um capítulo escatológico, em que ali o Senhor começou a mostrar que antes da vinda do Filho era necessário que houvesse uma destruição em Jerusalém. E houve um cerco no ano 70 em Jerusalém. E aquele cerco ali pelo general Tito, general romano, ele simplesmente esmagou Jerusalém. E a Bíblia, quando mostrou que aquele tempo de angústia que havia dentro de Jerusalém, era um tempo de angústia semelhante a que o povo enfrentaria nos últimos tempos. E esse tempo está acontecendo. Cada dia mais uma humanidade angustiada. Cada dia mais uma humanidade inquieta. Cada dia mais um povo que não se sacia com mais nada. Cada dia mais inseguro. Cada dia mais uma coisa louca. Cada dia as pessoas mais doentes, relacionalmente falando, emocionalmente. Um lado psicológico das pessoas cada dia mais confuso. E as pessoas estão loucas, e a religiosidade crescendo. Se você vai ver em Meca, aquela loucura de muçulmanos ali, para poder buscar ter um encontro com Alá. Você vai nos templos de qualquer natureza, estão lotados. Qualquer seita está cheia. E se alguém fala do ateísmo, está lotado. Mas o homem está sedento, está buscando a resposta para a sua vida.
Você liga hoje rádio, televisão, e tem mensagem de tudo que é natureza. Os bares estão lotados. Onde você for, mas mesmo assim, ainda o homem, muitos não entenderam o chamado da brevidade de Cristo que está voltando. E qual o papel da igreja? Qual o seu papel? Qual o seu caminho? O que você vai fazer? É olhar os sinais vivos da segunda vinda de Cristo. Quem é digno de abrir esse livro? A Bíblia diz que somente Jesus. Então nós poderemos viver, lembrar. Eu quero fazer uma lembrançazinha do tempo da história, de como a palavra de Deus já se espalhou. Logo no início, lá atrás, até o ano 300, a palavra de Deus era livre, corria por todos os lugares. Do ano 313 até 800 anos na frente, houve um novo momento, porque Constantino começa a pregar a palavra, o negócio vai bem lá da frente, até Carlos Magno, e a salvação é levada da Europa Ocidental. Nesse tempo a igreja começa a sofrer uma grande perseguição, a partir, em especial, do ano 600 e pouco, já pelos maometanos. Depois vem um novo ciclo, um novo tempo, até 1517, quando o evangelho começa a se mover na Noruega, na Islândia, na Groenlândia, e o negócio vai invadindo. A partir de 1517, o evangelho se expande pela Nova América, os grupos, nascem as grandes igrejas, e o negócio chega até a nós. Estava lembrando ontem, 140 anos, da primeira igreja batista que nasceu em São Paulo. Mas há povos até mais antigos, embora traços tendas, mas existem, evangelizando. Mas o evangelho estava sendo pregado, e agora o evangelho teoricamente se espalhou. Embora nós tenhamos dificuldades ainda de pregar na Índia, em alguns locais da China, na Coreia do Norte, é praticamente impossível pregar o evangelho. Se você for naquela região do Nepal, em algumas áreas complicadas, onde o islamismo bateu muito forte, é tremendamente complicado pregar a palavra de Deus. Mas essa semana passou, uma moça que faz parte de um projeto lá de Natal, mandou uma mensagem para mim, a respeito de trazer alguém aqui na igreja para mostrar que há um canal de televisão pago, para que possamos, via satélite, botar o evangelho dentro dos países muçulmanos. De forma que quem tem uma TV em casa vai conseguir pegar a palavra de Deus. E eu pedi para que ela viesse aqui, ou que mandasse alguém, porque nós precisamos espalhar o evangelho em todos os lugares. Embora o Brasil, teoricamente, já seja um país evangelizado, irmãos. Eu não diria só na teoria, mas na prática. Todos que estão aqui, tem gente que faz tempo que entrou numa igreja, já havia ouvido o evangelho. Se você vai das tribos, praticamente todas as tribos já tiveram contato do evangelho. Só que o Senhor não vai ficar indo e voltando. Vai chegar um tempo que ele falou assim, há 1000 anos atrás já passei aí, agora chegou o meu tempo. O evangelho está chegando ao fim, com todas as dificuldades, com todas as barreiras, mas nós precisamos nos levantar como instrumentos vivos de Deus, onde quer que estejamos, instrumentos inspirados, cheios da graça do Senhor. Não poderemos, nós precisamos viver uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida alegre, mas essa alegria, essa felicidade, essa ousadia, não é porque você conquistou um espaço a mais ao sol, mas é porque você simplesmente está cheio do Espírito Santo, e sabe para onde está caminhando, e você sabe porque está presente na terra. Irmãos, escute bem, Jesus tinha os pés na terra, mas tinha a cabeça no céu. Então nós precisamos também, para vivermos uma vida hoje, ter os pés no chão, mas a nossa cabeça tem que estar no céu, absorvendo o que o Senhor está falando. Ele chamando um povo para a pureza, um povo para a santidade, um povo para desfrutar da alegria, ser liberto de toda a armadilha que porventura venha fazer com que você retroceda, que você pare ou que você tenha dúvida. Quer saber de uma coisa? Todas as doenças, as enfermidades psicossomáticas, de qualquer natureza, falta de perdão, todas essas coisas, chegou o tempo, irmãos, de jogar isso tudo sobre o Senhor. Ele disse, lancemos sobre Deus toda a ansiedade, tudo que lhe atrapalha, o que é que tira a sua paz, o seu sono, o que deixa você de crescer. Senhor, isso não me pertence, está aqui em cima do Senhor. E Ele vai fazer o quê?
Ele vai fazer assim: agora eu vou encher você, eu vou amadurecer você, eu vou transformar você, e você será o que? Uma coluna, um baluarte. Deus chamou você para ser uma coluna do Senhor, aonde quer que você vá. Deus chamou você para ser instrumento de poder, e não qualquer coisa. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então você pode dizer: se o tempo do Senhor está se aproximando, eu quero estar no tempo de Deus. Os sinais do Senhor, nesse tempo de comunicação acelerada, do cumprimento das profecias, o Senhor tem levantado missionários em muitos locais. A igreja brasileira já envia muitos missionários, é o maior celeiro de enviar missionários para fora, mas eu posso dizer, ainda pode enviar mais. Estava nesses dias incomodado e falei hoje de manhã e dizendo: quando missionários vão se levantar da Igreja Batista em Aldeia e ir ao sertão de Pernambuco? Quando irão aos guetos, dentro das favelas, locais que muitos pastores, muitos missionários não querem botar o pé, e nós precisamos orar ao Senhor para que o fogo queime o coração e falar assim: eu não quero conforto, eu quero pregar a palavra. Pastor, e o Senhor? Onde Ele me mandar, eu irei. Não tenha medo disso. Onde for, não importa se eu estiver com 90 anos, se Ele mandar, eu vou, irmão. Porque eu não pertenço mais a mim, eu estou morto. Eu morri. E quem não morreu ainda, não pode ir. Mas quem morreu, já pode ir. Amém? Amém. Quem morreu aí? Tem algum que morreu? Já tem 6. Glória a Deus. Irmão, morreu com pecado. Tem gente que tem medo de levantar a mão. Ou com medo. Não é zumbi não, irmão. Não, morreu para o eu. Morreu para eu acho, para eu penso, eu quero, eu vou quando bem pensar, não gostei de fulano. Enquanto você for menino, que alguém for ali olhar para você atravessar assim: não me bateu, meu espírito não bateu com ele. Aí, vem para cá, sessão de descarrego, vamos orar. Em nome de Jesus, tirar isso. Enquanto você aguarda no seu coração inimizade, raivinha, ódio, coisinhas estranhas, precisa de um tratamento. Não dá mais tempo ficar nessa confusão. A vinda de Cristo, ela está muito próxima. Eu não estou falando aqui para espantar, eu estou dizendo que é tempo de despertar. É o tempo de você falar assim: eu sairei dessa igreja hoje curado, eu serei uma brasa, mas viva. Uma brasa mesmo para levar o evangelho, para pregar. Irmãos, estamos vivendo tempo de tribulação, tempo de angústia. O pessoal angustiar se vai ser assaltado, se vai morrer e tal. Estava conversando com uma moça essa semana: a aldeia está violenta. Eu disse: irmão, agora se está violenta, que a igreja tem que estar lá dentro. A igreja é sal, a igreja é luz. Tem gente que foge porque o negócio não está dando para morar. Eu quero estar lá dentro. Porque se nós, como igreja, e cada um de nós como sal e luz, se nós fugirmos onde está podre, não se preocupe que onde você chegar também vai acontecer, porque se você não fez nada onde estava podre, onde você vai, não vai melhorar não, irmão. Não vai. Você tem que ser aquilo que tem que ser onde você está, o que o Senhor determinou que fosse. Jesus Cristo, Ele sendo o líder e o chefe, Ele não fugiu. Os apóstolos, nenhum fugiram com medo. Eles, quando fugiram, eles fugiram para pregar o evangelho. Onde eles chegavam, igrejas eram abertas. Onde eles chegavam, se pregava a palavra de Deus. Então há uma perseguição religiosa. Naquele tempo eram os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, mas o negócio andou. O nazismo, o comunismo e outros ismos da vida estão aí presentes. Há uma perseguição. Pode não ter lá na sua casa, mas há muitos irmãos nossos agora sendo afogados, recebendo tiro na cabeça, as mães sendo queimadas, crianças, pessoas idosas, tudo porque não se curvaram diante lá das ideias deles, porque declararam Jesus Cristo como Senhor, porque resolveram servir. Nós vivemos um tempo de apostasia, e apostasia é um tempo de doutrinas falsas, doutrinas que facilitam a vida demais do homem, que ele apenas nasceu para viver em berços esplêndidos,
num tempo de perseguição. Não é essa a doutrina da palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida também por abandono da fé genuína. Quantos tipos de fé existem? São vários. As pessoas hoje creem em alguma coisa. As pessoas creem no panteísmo, creem em si. Elas admiram a sua filosofia. Então elas estão ali. São pessoas que estão vivendo, irmãos, escute, preste atenção. Há um engano religioso em voga. Há um engano religioso em curso. Em todos os setores da sociedade, em todos os países, em todas as nações, há um engano religioso. E nós fomos chamados para abrir os olhos espirituais, abrir a mente, o coração e conferir como os bereanos, o que é que está escrito. Precisa levar a palavra avante. Não há tempo, pregue a palavra. Se não sabe pregar, começa pregando para melancia, para girimum. Se eles não falarem, se converterem, começa a pregar para a gente. A falar. Eu só sei dizer uma coisa. O tempo é agora. O tempo é esse. Nós vivemos um tempo de explosão religiosa. Você imaginar que toda e qualquer religião está gigante, tem bilhões de pessoas. Mas faltam gente nascida de novo. O Senhor disse isso a Nicodemo: se não nascer de novo, não verá a face de Deus. Escute bem. Se não nascer de novo, não verá a face de Deus. Então o problema não está na religião. O problema está no nascer de novo. Que muitas pessoas ainda não nasceram. Então falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres. Está um tempo fantástico para isso. Para isso. Mas o que vai marcar a característica de uma pessoa que tem o caráter de Cristo não são os milagres, mas é uma vida em que lá no íntimo, de fato, bata com o caráter de Cristo. Aquelas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Os mansos, os misericordiosos, os justos, os que têm sede e fome de justiça, são eles. Os que se importam com os outros, mais do que se importam com a própria pessoa. Jesus Cristo, como servo, ele disse que ia lavar os pés. E Pedro imediatamente disse: não, Senhor, não lava os meus pés. E Jesus disse: se você não lavar os pés, não tem parte comigo. Ele disse: Jesus, não somente os pés, tira a minha sujeira toda, lava meu corpo. Jesus disse: não. Porque na verdade, quem já nasceu de novo, quem sabe o que é o experimentado novo no nascimento, não tem que lavar de novo. Tem que lavar o quê? As mãos e os pés. Por quê? Porque os pés é porque você fica empoeirado na estrada, por onde você anda. E eles precisam constantemente estar sendo lavados, para que ande com os pés limpos na estrada, ainda que estreita, mas é a estrada da vida. As mãos, porque elas você levanta, nela você toca, nela você abençoa, nela você leva comida. Então lave as mãos. Mas o seu corpo, a sua alma já foi lavada no sangue de Cristo. Aleluia. Você já é nova criatura. Você já inspira o Espírito Santo e respira e exala a vida. Por isso que nós fomos chamados nesse tempo mau, de tantas seitas, de tanto misticismo, de tantas religiosidades, de tantos enganos religiosos, de tantos falsos cristos, a vencer o tempo da depravação moral, da corrupção moral que está presente em todas as áreas da humanidade, tempo de drogas, dissoluções de família, violência urbana de uma forma estonteante, de filhos rebeldes, de filhos que não honram mais os pais, que não sabem nem o que é isso, de relacionamentos que se fraturam numa facilidade incrível, de tantas separações, de pessoas tão doentes, que estão vivendo um tempo de tanta confusão, um tempo de solidão. Irmãos, nunca se ouve tanta solidão como no presente século. Pessoas que estão juntas, mas estão vazias. Nós estamos no século da comunicação, século 21. É a maior revolução de todo o tempo. Uma coisa estonteante, mas nunca existiu um tempo de tanta solidão.
E o que é isso? Sinais da vinda de Cristo. Sinais dos finais do tempo. Nunca aconteceu isso. Nós estamos vivendo também o tempo do anticristo. O espírito do anticristo já opera no presente século de uma forma impressionante. Ele se levanta contra tudo que é Deus, como diz a palavra. Não é verdade? Agora, as pessoas não pensem isso. Muita gente acha que a igreja não está trabalhando. Muita gente acha que a igreja é um estorvo. Muita gente acha que a igreja é um problema. Mesmo a igreja intercedendo, orando, fazendo vigília, buscando, cuidando de vidas. Mas eu quero dizer a vocês, a igreja não é amada pelo mundo, ela é odiada. A igreja é odiada, porque a Bíblia diz, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Então a chacota, a risos, risinhos do canto da boca, e há iras contra o povo de Deus. Não pense em você. Tem gente que se entrega a Cristo, mas quer ser abraçado por todo mundo. Tem medo de receber um não. Não tem como, querido. Porque você mudou de reino, você mudou de dono, você mudou de governo. Você agora está no reino da luz. Você saiu das trevas e foi transportado para o reino da luz. E as trevas têm ódio mortal em relação à luz. Se você é luz, então saiba que as trevas não lhe amarão. Você nasceu para ser luz, então viva como filho da luz. Amém? Amém. Então não fique esperando tapinha nas costas das trevas. Não queira ficar sendo aceito em todos os lugares. E muitos crentes querem ser aceitos em todos os lugares. Não tem. Muitos servos ou filhos de Deus. Então o espírito do anticristo já está operando no mundo. Se levanta tudo contra Deus. Se levanta para perseguir a igreja. Aqui no Brasil, teoricamente, está até bom. Mas nós não podemos esquecer que somos parte da mesma igreja que está sendo fuzilada, que está sendo morta, que está sendo decepada a cabeça. É a mesma igreja, irmão. Se você aqui é um dedinho, lá é outro dedinho. Se aqui você é um olho, lá é um outro olho. É a mesma igreja. Nosso sofrimento tem que ser também pelos irmãos que estão longe. Então nós estamos vivendo tempos de guerra. Não tem acordo. Os Estados Unidos não consegue falar a mesma língua com os russos, que da mesma forma não falam a mesma língua com os que são da Síria, que da mesma forma não falam a mesma linguagem que são da Coreia do Norte, que o mercado como europeu não fala a mesma linguagem com os que são ali da Inglaterra e todas as ilhas. São guerras que nós aqui não falamos a mesma linguagem do mercado comum, aqui que estão junto com os países vizinhos. São guerras que os partidos políticos não falam a mesma linguagem. Estamos vivendo tempos de guerra. Guerras de igrejas, guerras religiosas, guerras de ideologias, guerras de pensamentos e atitudes. São sinais da volta iminente de Cristo. E nós precisamos nos levantar curados. A igreja permita ser curada pelo sangue de Cordeiro. A igreja permita louvar o nome do Senhor com ousadia. A igreja permita dizer assim, você falar assim, eu estou pronto. Eu amadureci. Eu tenho a marca de Cristo. De fato, eu tenho o caráter de Cristo. Ou está em formação. O que você não pode é permitir que a sua vida seja uma vida que vai levando como toda. De qualquer forma, nós somos chamados para esse mundo que está encharcado de sangue, um mundo mau, um mundo maligno. Você imaginar que faz tão pouco tempo a Segunda Guerra Mundial? Se formos imaginar. E ali ficaram plantados 60 milhões de cabeças mortas naquele local. 10% daquele povo ali era de judeu. Uma ira descomunal das pessoas. 60 anos depois. Uma coisa de louco. E nós pensávamos que de lá para cá, mais do que tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pessoas já foram mortas com atrocidades semelhantes, com uma frieza incrível. Tempos de tantos terremotos, de tantas mortes. Agora na Itália, uma cidadezinha lá foi devastada, virou terra. De coisas incríveis. A palavra de Deus tem se cumprido de uma velocidade incrível. Irmãos, não fiquemos anestesiados.
só. Porque se você se habitua muito a ver notícia ruim, você fica anestesiado. Não estou pedindo para você ficar alarmado. Mas você falar assim, sinais do tempo, preciso correr. Eu tenho que falar de Jesus. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã que no livro de Atos, o livro que mais fala de missões, não tem uma única coleta financeira. E eu fiz uma pergunta. E a resposta é, não tinha coleta financeira porque o povo era missionário que ia. E não ficava mandando os outros irem. Simplesmente eles iam. Afinal de contas, eles já tinham se desfeito de tudo que tinha de suas riquezas, já depositado aos pés dos apóstolos. E eles financiavam a vida dos irmãos que pregavam a palavra. Paulo pregou a palavra. Timóteo pregou a palavra. João pregou a palavra. Pedro, Tiago deram suas vidas. Barnabé, João Marcos, os pais da igreja, já no início, no final do primeiro século, eles deram a vida e morreram por isso. E na história que nós estamos aqui, qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o legado que nós vamos, quando partimos, deixar uma geração avivada, pregando a palavra e vivendo um novo tempo? Qual a história? Será que um dia aqueles irmãos que frequentaram uma igreja ali na estrada de aldeia, eles fizeram diferente e eles foram tocar o mundo? Alguém se levantou para pregar as palavras em todo o mundo. Por isso, querido, esse mundo velho que está sendo sacudido, lembrando que Jesus Cristo está às portas e será, como diz a palavra de Deus, repentina. Quando você menos imaginar, a Bíblia diz que é como um relâmpago, vem como um piscar de olhos, o faiscar de uma estrela, algo que acontece eminentemente. Ninguém poderá se preparar de última hora. Ninguém. Não falta, não tem como. É muito rápido. Quando o noivo bater a porta, é muito tarde, não dá mais tempo para preparar nada. A noiva tem que estar prontinha, com a candeia acesa e ainda com o azeite reserva. Azeite, Espírito Santo. Lá em Levítico, ou Deuteronômio, azeite, toda carne, tudo que fazia sacrifício tinha azeite. Lá na hora do sacrifício. E o sangue era passado nas bordas para ser queimado. Sangue é vida. Espírito é a própria presença de Deus. Nós precisamos do sangue e do azeite. O sangue de Cristo e o azeite que é o Espírito Santo. Meus queridos, essa volta de Cristo, que a igreja inteira geme, no mundo inteiro, os nossos irmãos, onde quer que eles estejam agora, eles estão gemendo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa volta de Cristo será repentina, será uma volta gloriosa, será uma volta vitoriosa. É a volta do Mestre, a volta do noivo, para buscar o seu povo. O que é que fascina você na face da terra? Qual o ouro que fascina você na face da terra? O que é que prende você de pregar a palavra com ousadia? Porque você ainda está tão maravilhado com este mundo que a Bíblia diz, como diz Pedro, que os elementos se desfarão abrasados, porque o Senhor preparou novo céu e nova terra, e Ele não quer este mundinho, Ele quer um mundo novo, com o seu povo renovado e restaurado. A igreja de Cristo, linda, maravilhosa, a noiva do Cordeiro. O que é que lhe fascina? O que é que prende o teu coração? O que é que enche os teus olhos? O que torna você soberbo e arrogante? O que é que falta para você falar: Senhor, só quero a marca de Cristo em mim. O meu caráter é parecido com o de Cristo. Eu só quero passar meus últimos dias na vida falando de Cristo, enquanto meu corpo não será modelado no novo corpo. Irmãos, o tempo está próximo. O Senhor tem dado avisos claros. Falou que quando a figueira começar a brotar, os sinais já estão gritando aos nossos ouvidos. E Ele diz mais: eis que venho sem demora. Se os apóstolos já esperavam aquilo há 2000 anos atrás, o que dizer da igreja hoje? Quem é que está mais perto? Eram eles ou nós? Nós, a igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus virá em breve. Se o breve lá, que 2000 anos eram 2 dias, então 2 dias já se foram. Porque para Cristo 1000 anos é como se fosse
Um dia. Então apenas 2 dias já se foram. O que é que lhe inquieta? Por que você ainda fica perturbado? Por que você ainda fica, irmãos, pastor, e agora eu vou ficar de braços cruzados, a rede? Não. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Evangelize. Estude. Se tiver que ir à faculdade, vá. Fazer doutorado, vá. Se tiver que conquistar, conquiste. Se tiver que montar um monte. Se tiver que viajar, viaje. Mas não esqueça, você é um missionário, uma missionária do Senhor em terra estranha. Você é um embaixador de Cristo. Você é nova criatura, chamado para produzir frutos bons. Estava hoje na casa de um irmão que tinha uma árvore do outro lado, um laranjal. Eu disse, como está carregado? Ele disse, pastor, mas ali aquela laranja ninguém consegue. Eu disse, entendi, essa laranja dá um ótimo suco de limão. Ele disse, Então, nós precisamos ter um sabor de algo que produza vontade da outra pessoa conhecer e dizer, qual é o segredo daquele irmão? Qual é o segredo daquela pessoa ali? E tem gente que quando conversa, né, o outro fala assim, meu querido, se eu tivesse tempo eu passava aqui à noite conversando com você. Não dá canseira conversar com você, porque só tem coisas extraordinárias. Você já viu? Então primeiro morra. Morra para viver uma vida plena com Cristo. Morra com o seu eu, com os seus projetinhos, com a ambição que você tem. Seja uma pessoa que ambicione coisas extraordinárias, a presença inigualável do Senhor. Onde quer que você esteja, pare certas discussões tolas, certas teologias infindáveis. Agora avance. Essa volta de Cristo será imprescindível, ela imprevisível, ninguém pode decifrar no dia, pertence exclusivamente ao Senhor. A Bíblia diz que virá como ladrão. Ele disse aos discípulos, não compete saber a vocês os tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas ele disse que haveria sinais, será inesperada, também será para o juízo, muitos serão julgados. Então, irmãos, vamos fazer uma limpeza geral. Santidade ao Senhor, amém? Amém. Avisa aí o seu irmão vizinho, santidade ao Senhor. Intimidade com o Senhor. Pureza do Senhor. Alegria do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vida nova. Necessidade de vigilância. Chegou o tempo de sermos vigilantes. Só isso. Desperte. Desperte no Senhor. Busca o avivamento no seu coração. Deixa o Espírito Santo mandar na sua vida, irmão. Diga, eu não sou mais meu. Eu agora sou do Senhor. Só isso. Eu creio que o Senhor está despertando a sua igreja, o seu povo, nesse tempo que está indo para juízo. Então a palavra de ordem de Jesus é vigiai, porque esse dia virá como ladrão. Jesus vem de surpresa, não vai mandar telegrama, não vai mandar um sinal de WhatsApp, não vai mandar um SMS, não vai mandar um avisozinho, não vai mandar um povo correio. É de repente, irmão. Vá. Seu povo, comigo, aqui, a igreja está preparada. Então não fiquemos enganados. Não queremos apresentar ao Senhor obras de feno ou de palha, mas de ouro. Ouro refinado, ouro depurado. Não ouro qualquer, mas o ouro 22. É um ouro de qualidade. Um ouro que de fato alguém fala assim, poxa vida, esse ouro não é nem ouro 18, é um ouro muito superior. Vamos fazer uma obra diferenciada, irmão. Vamos botar zelo naquilo que você vai fazer. Faça tudo com vibração. Tem irmãos que começam um negócio, parece um foguetão. Daqui a tempo, e se acaba. Desanima. Desanima com a palavra que ouviu. Desanima porque o pastor falou uma bobagem. Desanima porque um dia a mulher em casa olhou com um olhar de lado. Se cansa à toa. Começa as coisas e para. Irmão, não pare. Não é mais tempo. Cadê o chamado que Deus falou a você há tantos anos atrás? Ressuscite ele pelo poder do Espírito Santo. Vá lá, ande, faça como Filipe. Ele foi para o deserto para encontrar uma pessoa
pessoa só, não gosto. Eu quero aparecer. Se não tiver um púlpito, eu quero aparecer. Mas não evangelizo uma alma. Não fala de Jesus. O camarada que chega no púlpito ou no local assim onde tem visibilidade, aí, pavão. Viu o pavão? Mas não olhe para os pés do pavão. Irmãos, nós somos chamados para produzir aonde quer que estejamos. Levar as pessoas a amarem a Jesus. Não fique impressionado com tantas outras coisas, mas leve as pessoas a amarem a Cristo. Limpe sua alma, seu coração. E leve as pessoas, onde é que você está? Você tem um estabelecimento, é lá. Mostre que, só faça uma pergunta, se fosse Jesus aqui, como é que ele faria? Lá na escola, arrebente lá na sua escola. Arrebente aí nas ruas. Eu queria que você trabalhasse dessa forma, fosse despertado pelo Espírito Santo. Por isso, só tem um que é capaz, como lemos aqui em Apocalipse, de abrir o livro. Ele chorava, João disse que chorava, e não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para abrir o livro, nem olhar para ele. E ele disse, eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro. E um dos anciãos disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando a Bíblia fala de 7 selos, 7 espíritos, está falando da perfeição. E por que 7 espíritos? São 7 Espíritos Santos, pastor? Não, é um só. Mas o Espírito Santo ele tem sabedoria, discernimento, alegria, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Ele tem muito mais. São partes do Espírito Santo que no total formam um só. Nós somos chamados para isso, para a sabedoria do alto. Irmãos, há muitas pessoas andando com a sabedoria da terra, olhando para a terra e maravilhado com a terra. Mas eu queria que você saísse daqui dizendo, eu não pertenço a este reino, meu reino é eterno. O Senhor me chamou para reinar no reino eterno. Aleluia. Para viver uma vida de poder, uma vida cheia de fé, uma vida que as coisas acontecem. Sim, irmãos, acontece. Você anda na alegria, na autoridade, na ousadia. Onde você está, irmão, você é a autoridade do Senhor. Aleluia. Para levar a palavra de Deus, para viver a essência do Evangelho, para viver o tempo da cura de Deus. Chegou o tempo de limpeza. Como eu falei hoje de manhã, quando eu olho para dentro de mim, Senhor, vamos lá, trabalha aqui, quero mais coisa. Quero viver uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida diferenciada, uma vida em que eu tenha verdadeiro prazer em Ti, em todas as coisas, irmãos. O que é que ainda não lhe dá prazer totalmente no Senhor? Você quer um grande avivamento na sua casa? Você quer que mude marido, esposa, pessoas que estão na sua família? Então arranque as coisas que tem aí, que lhe deixa triste, que lhe faz uma pessoa comum demais, uma pessoa que não tem força de lavar os pés dos outros. A Bíblia diz que Jesus tirou a sua roupa, botou como se fosse uma toalha e começou a limpar os pés dos apóstolos. Diga, Senhor, limpa meus pés. Eu quero caminhar no teu caminho. Lava minhas mãos. Passa o colírio nos meus olhos. Mete a mão nesse meu coração, Senhor. Se for de pedra, joga ele fora e põe outro aqui de carne, que possa pulsar, que saia a fibrose, ele possa de fato, sem ter uma vascularização interrompida, jogar sangue em todos os vasos, que eu possa respirar a boa respiração de Cristo. Fomos chamados para isso, para a cura, para a ousadia, para a libertação. O que é que nós estamos esperando? O que é que ainda nos impede? O que é que ainda eu estou abatido, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou dizendo, irmãos, amanhã é amanhã. Não, viva diferente. Muda o seu linguajar e a sua atitude. É tempo. O servo fiel, ele precisa ser um filho grato. O servo fiel é um filho que tem prazer de estar na casa do Pai. O servo fiel, ele é zeloso, é um filho que se alegra com a doce presença de Jesus. Ele pensa nisso.
ele ouve a palavra de madrugada, ele não se cansa, ele ouve de dia, ele lê livros, ele fica assim, ainda não está bom, eu quero mais. E ele começa a buscar, ele vai, louva ao Senhor, ele exalta o nome do Senhor, ele dá glórias ao Senhor, e ele fala assim, ainda não está bom, quero mais. Há uma inquietação no filho que deseja estar ao lado do Pai. Isso sim. Então, queridos, sejamos esse servo fiel do Senhor. Não pense que o Senhor vai demorar. Não pense isso. Não pense. Então, tenha ocupação, seja motivado, tenha uma alma e dissipe todo o mal. E o Senhor o abençoará profundamente. Levante-se como obreiro do Senhor, como missionário. Onde Deus está mandando você ir? Está mandando ir no Nepal, na África, no sertão? Então vá. Não fique só lendo, estudando. Comece a trabalhar. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Olhando os rincões, olhando os ribeirinhos, olhando os países que estão morrendo agora, irmãos nossos da fé, em nome de Jesus. O que é que te incomoda? O que é que tira a tua paz? Qual a pobreza que você precisa trocar por riqueza no Senhor? O que é que faz você ainda estar tão acomodado com essas coisas aqui? O que é que te tira, irmãos? Talvez você tenha vindo aqui nessa noite, não foi o sermão que eu queria amanhã pagar uma dívida e achei que o Senhor ia mostrar hoje, irmãos. O Senhor vai resolver teu problema. Coloca diante dele. Só que há uma urgência de céu. Há uma urgência de céu. Há uma urgência do poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Eu queria que você saísse para ele e falasse: eu quero que o Senhor revele os dons que há em mim, que eu quero mesmo é trabalhar. Você tem que ir ao seminário, vai. Você tem que viajar, viaja. Você tem que investir lá no seu negócio. Faça isso em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. A glória de Deus. Que consagra ao Senhor nessa noite. Saia da mesmice, saia da letargia. Lance os seus medos aos pés do Senhor. Lance as suas dúvidas aos pés do Senhor. Lance as suas fraquezas aos pés do Senhor. Diga: eu estou pronto, em nome de Jesus. Lance as suas dúvidas, talvez o seu conforto, ou as suas inquietações, talvez a sua escassez. Senhor, eu não tenho nada. É isso mesmo, o Senhor quer falar com você. Ele vai cuidar de você. Diga: Senhor, hoje eu vou concentrar minha língua. Eu quero louvar o teu nome. Sai esse coração. Venha, em nome de Jesus. Talvez você não tenha perdoado. Talvez você tenha um ranço de alguém. E isso tem impedido a sua vida missionária. Então saia daí. Diga: eu quero esse negócio hoje. Esse lixo sai de mim hoje. Raiva de alguém, tristeza. Talvez nem tenha tristeza nem raiva, mas não fala mais com uma pessoa. Cruza no caminho e tem uma soberba, uma vaidade, uma arrogância. E não fala. Então saia disso. Mais do Senhor, tudo do Senhor e zero de mim. Eu queria que fosse assim. Em nome de Jesus. Você que está distante de Cristo. Você que está afastado do Evangelho. Você que está andando pela marginal, pelo acostamento espiritual. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, vem à frente também, em nome de Jesus. Ore comigo, venha para cá.